Olá, gente! Hoje estamos aqui com um quadro novo do canal que se chama Na Cadeira com o Fritz. Como você pode ver, nós temos dois convidados maravilhosos. Aqui nós temos o Fritz Pug, que é o nosso mascote do canal. Podem ver dormindo, né? Ele na verdade está no estado meditativo, né? Passando energia positiva para aumentar o conhecimento de vocês. E também tenho aqui a Flávia Inocêncio, que é minha amiga, psicóloga, gestalt terapeuta, estudante de direito, não é à toa que eu chamei ela para fazer esse quadro. Ela não é boba. Não sou boba nem nada. Para falar das mentiras e dos mitos da gestalt terapia, para nos defender a respeito das besteiras que dizem por aí. Não é mesmo, Ana? Isso, as pessoas falam sem ter conhecimento, sem ter estudo sobre a gestalt terapia. Falam coisas que são mentiras. Por isso nós estamos aqui para acabar com essa mentira E defender a gestalt. e poder oferecer para vocês o melhor conhecimento, para vocês não falarem besteira e passarem vergonhas. É para isso que existe o canal. Não é mesmo? Sim, e é pra isso que eu vim, pra defender. Para isso que ela está aqui. Quem quiser saber mais sobre psicologia jurídica, vou deixar o site dela aqui embaixo, onde ela escreve a respeito do tema, e nós podemos fazer outros vídeos sobre isso. Inclusive, juntando gestalt terapia com psicologia jurídica. Muito importante, hein? É possível. É possível, falaremos disso em outros vídeos também. Mas hoje ela vai defender a nossa grande gestalt terapia. Conta pra gente, Flávia, o que é que acontece, né, de mito. Vamos para o primeiro deles. Primeiro deles. Vamos primeiro para a parte da verdade. Vamos Deixar contextualizar, claro que é a parte... Essa verdadeira. parte é a verdade. A gestalt terapia é uma abordagem conhecida por trabalhar com experimento, com vivências, né? Tanto na área clínica como em outras áreas. Tudo bem? Até aí? Maravilha. Ok. Né? Verdade. Gestalt terapia trabalha Bate aqui, verdade, com experimentos. entendeu? É, um selo de Verdade. confere. Porém, a mentira, o equívoco, a distorção começa em acreditar que para ser gestalt terapeuta eu preciso necessariamente trabalhar com experimentos. E obrigatoriamente, Todos né? os dias, né? Em Todos todas os as dias. sessões com aquele cliente. Primeira sessão, olá, tudo bem? Sente aí, vamos fazer Uma cadeira vazia. Não, gente, não é dessa forma que acontece. Não é dessa forma, um experimento em todas as sessões com aquele mesmo cliente. E também não é necessário que, para ser um bom gestalt terapeuta, você precisa ter essa prática, fazer experimentos, fazer vivências. Né? É uma escolha pessoal do terapeuta, né? A gente tem que se sentir à vontade com o método que a gente utiliza, inclusive os experimentos. Então você pode utilizar a redução fenomenológica, a investigação fenomenológica, que é parte do método da gestalt terapia, na verdade o fundamento do método de todos os experimentos, e não utilizar nenhum tipo de experimento. Não há problema nenhum nisso, você vai ser um ótimo gestalt terapeuta sem problema nenhum. Isso não diminui teu valor Sim. enquanto terapeuta por não utilizar os experimentos ou não utilizar com tanta frequência. E mesmo um bom terapeuta não costuma fazer experimentos Em todas as sessões com aquele mesmo aquele cliente. E também uma outra coisa que vale a pena ser lembrada é que cada terapeuta ele tem a sua construção única, ele tem o seu estilo de ser gestalt terapeuta, ele tem o seu estilo de ser psicólogo. Então, o que para alguns gestalt terapeutas funcionam, que é usar os experimentos, para outros terapeutas não funcionam e está tudo bem. E também não adianta querer pegar o livro lá de experimento e colocar na prática com o seu cliente igual está no livro, que também eu acho que é um outro equívoco, né? Você tem que adequar aquele experimento que você leu lá no livro para o seu cliente, porque assim como você é único, seu cliente também é único. Isso mesmo, a gente pode até fazer um outro vídeo explicando cada vez mais sobre o experimento, mas que fique grande mito aí, ó, carimbo da mentira, todo gestalt terapeuta obrigatoriamente precisa utilizar experimento. Isto é uma mentira. Então, se você quer ser gestalt terapeuta, mas não quer trabalhar com experimentos, tá tudo bem. Não tem problema. Você pode ser gestalt terapeuta. Fica bem aí, tá bom? Um E não carimbo sai carimbo de mentira, não sai falando por aí que todo mundo faz experimento toda hora, em todo lugar, em todo jeito, de toda forma, e nem fala bom dia pro seu cliente, você já tá fazendo Fazer uma cadeira vazia. né? Não é isso, não é assim que funciona. E Mito o segundo número grande mito, esse agora é uma... Esse dói. Um minuto de Esse silêncio dói quando por a este gente ouve. tampa os ouvidos do Fritz, ele não pode Dou ouvir. tanto pra ouvir uma... Criou tantos conceitos, trabalhou uma Pra metodologia, distorcerem. não faço. Conceito de aqui e agora. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que porque a Gestalt trabalha com aqui e agora, ela não trabalha com o passado ou com o futuro. Isto é um grande
Mito. Coloca Carimbo de que é mentira. carimbo da mentira. Isso é uma mentira de quem não leu nenhum Texto de Gestalt de terapia. Gestalt terapia. Porque a Gestalt terapia, ela sim trabalha com o aqui e agora. É um dos conceitos principais da Gestalt. Só que quando a gente fala que trabalha com o aqui e agora, não significa que a gente não trabalha com o passado ou com o futuro. Mas é um olhar diferente que é lançado para esse passado, né? As pessoas acho que pensam que o cliente chega, começa a falar do seu passado e eu E falo, daí a gente fala, não conta, você tá lá na sua infância, eu Fica quero quieto. saber o que tá acontecendo hoje. Quando você chegar na parte da história que é hoje, aí a gente ouve. não quer falar. Fala assim, fica quieto, não quer saber do seu passado. De jeito nenhum que a gente vai fazer isso. Porque a Gestalt terapia tem uma outra visão, né, de como trabalhar A gente o não passado. busca causa no passado, isso é uma verdade. Gestalt terapia não busca as causas no passado. A gente não entende que tem uma causa, mas muitas causas. Mas isso não significa que a gente ignore o passado. O nosso olhar é para um passado presentificado. Então eu vou acolher o que o meu cliente está dizendo e vou perguntar: e como é que você se sente agora ao me falar da sua história? Pode ser que ele me diga assim: eu me sinto muito triste, é muito dolorido olhar para isso ainda. Como isso é passado, você está doendo agora, entendem? Mas pode ser que ele me diga assim: eu me sinto muito forte, fortalecido. Porque quando eu olho para trás e vejo tudo que eu vivi, vejo onde eu estou, eu percebo como eu sou uma pessoa forte. Ó, ficou feliz até o Fritz aqui. Suspirou. Tá acordando, né? Ele tá gostando de ver a gente defendendo a Gestalt. Se meu cliente diz isso para essa mesma experiência, é a mesma experiência que aconteceu no passado. Esse mesmo cliente pode me dizer isso, uma dessas falas na primeira sessão, e essa outra fala, sei lá, 6 meses depois. Então o passado ele é o mesmo, a vivência dolorida que esse cliente teve. Mas na primeira sessão ele enxergava isso de uma forma e isso afetava ele hoje de uma forma. Nesta sessão em que ele traz esse outro relato, esse passado que já aconteceu está influenciando nesse presente de uma maneira diferente. E é para aí que a Gestalt olha. Então não significa que a gente ignore o passado, não olhe para o passado. É fundamental, o passado é que nos constitui de alguma forma. Mas a gente busca entender o significado desse passado e dessa vivência no presente. Obrigada, Flávia. Né? É a experiência que aconteceu lá no passado, as vivências dele do passado, mas se ele ainda está falando disso, tem algum significado, tem algum sentido na vida dele hoje. Não ficou lá no passado, até porque se ficasse no passado, ele nem precisaria mais falar. Exato. Se fosse uma Gestalt fechada, que já tem vídeo no canal sobre isso. Exatamente. Então, o Fritz tem uma frase, inclusive, vou te referenciar, tá, meu Gil? O Fritz tem uma frase, inclusive, que ele diz assim: o neurótico não é aquele que teve um problema no passado. É aquele que teve um problema no passado e que permanece até hoje. Então, se eu tive um problema e solucionei, fechou. Agora, se eu tive um problema e esse problema continua, ele tem um problema que começou no passado, mas ele ainda está aqui agora no presente. E aí eu vou olhar para esse passado, tudo que aconteceu lá e como isso está afetando hoje. Então, mentira! É mentira Pra que quem Gestalt diz. não trabalha com o passado. Trabalhamos sim, investigamos histórias de vida, com certeza compreendemos, né, toda a construção da pessoa, todas as relações que ela teve. A gente olha para o passado, sem dúvida, olha para o futuro, os planos, os projetos, mas a gente busca entender como isso afeta a pessoa E hoje. a busca é sempre por uma ressignificação do que aquilo que aconteceu. Porque o que aconteceu, a gente não tem como mudar. Não, Já aconteceu, tá lá, ficou no passado. mas eu Então, posso o olhar. olhar, eu posso olhar para isso de uma outra maneira. E é isso que a gente busca, né, proporcionar para o nosso cliente. Então, trabalhamos sim com o passado e com o futuro. Não falem essa besteira por aí, se já falaram, um minuto de silêncio por vocês. Brincadeira, gente, mas fica aí o esclarecimento dessas questões e a gente faz outro vídeo em breve com outras mitos mentiras. e equívocos da Gestalt. Os vídeos das mentiras vai ser sempre com advogado, que é pra eu ter certeza. Que é para ter uma boa Ter defesa. uma boa defesa, não é mesmo? É isso aí, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos gente. e até mais. Dá tchauzinho, bem. Ih, tá dormindo.